Yeah. Ok? Eu recebi o Jonas aqui, o Jonas Madureira, né, um grande teólogo nosso aí, e ele falou algo muito interessante para mim. Ele falou assim, ele é professor de seminário, né, de escola teológica. Ele falou assim, vou falar um negócio aqui, tomara que eu não perca meu emprego, ele brincou, né? Mas o seminário, ele não deveria existir, ele disse, né? Em que sentido? O seminário vem preencher uma lacuna que a igreja local tem, que seria de formar os seus líderes. Né? A igreja deveria formar os seus líderes teologicamente, ministerialmente, para exercer o ministério na igreja. Como ela não consegue fazer isso, então cria-se esse lugar separado, tal, né? E eu percebo que vocês lá têm esse caminho, né, de formar os seus líderes lá dentro. Como é que foi essa decisão de não enviar para o seminário, mas de concentrar esforços e começar a formar líderes ali mesmo? Na Igreja Batista, Douglas, está acontecendo justamente essa observação que o Madureira fez. As igrejas eram pequenas, as igrejas batistas americanas e brasileiras, bem como as evangélicas de forma geral. Sim, sim. Elas eram igrejas pequenas e não tinham uma estrutura para publicar literatura, para formar os seus professores, líderes, para né? enviar seminários, para ter professores, para enviar missionários. Então, ela vivia ali no seu contexto uma igreja de 100, 200 membros, fazia o seu trabalho pastoral na comunidade. Mas se ela precisava de uma formação teológica, enviava para o seminário. Ela precisava publicar um livro, ela ia na casa publicadora da denominação. Ela precisava enviar um missionário para o exterior, ela enviava para a agência. Só que a igreja foi crescendo. Sim. E tudo isso começou a ser produzido pela própria igreja local. E como você acabou de advogar, nada mais do que orgânico do que isso. Então, no passado, na década de 70 e 80, um passado recente, as denominações eram fortes e a igreja local era fraca. Isso na Assembleia de Deus, na Batista, na Metodista, na Presbiteriana. No século XXI, após a década de 2000, começou a se inverter. As denominações, como elas cresceram muito, começaram a ter uma estrutura muito engessada e respondendo com muita dificuldade às demandas da igreja local. E começou a se afastar da realidade local da igreja. Ficaram pesadas, burocráticas, começaram a ficar muito políticas, né? Lentas. Então, a armadura de Saul em pequenos Davis. Sim. A igreja não podia esperar, porque ela começou a crescer e começou a ter demanda da formação teológica, do envio do vocacionado ao campo, da publicação do livro. Então, as igrejas que antes dependiam da denominação começaram a correr com as próprias pernas. E isso aconteceu no meio batista, no meio da Assembleia de Deus. Hoje, a igreja ela está numa ascendência muito maior do que a denominação em geral. Entendi. Isso é uma constatação a igreja local Brasil ali. E mundo todo. É mesmo? Isso está ocorrendo no mundo? No mundo. É um fenômeno mundial. E você não acha que tem a ver também com, lógico, essa lógica que você apresentou, mas você acha que não tem a ver também muito com o estilo da geração atual? Porque eu percebo a geração, vamos dizer assim, como é que eles chamam de baby boomers? Como é que é? Que é aquele pós-guerra, né? 60, 70. Muito militarizada, muito respeitando muito hierarquia. Eles viam muito as instituições piramidais, né? Sim. Líder, todos obedecem, vamos em frente e acabou. Né? E hoje você tem uma coisa muito mais startup, muito mais democrática, muito mais mesa, né? Vamos tomar decisão em conjunto, collab, coworking, né? E essa estrutura da denominação de tipo assim, vamos fazer tal coisa? Não, porque lá, sabe, que lá no topo da pirâmide não deixa fazer tal, tem que perguntar lá. Você não acha que também tem um pouco a ver com isso? Assim? Eu acho que isso veio complementar. O começo veio com a falta de agilidade e relevância. Entendi. Então, por exemplo, vamos pegar aqui 2 exemplos, Batista e Assembleia de Deus. Okay. No Rio de Janeiro, a CPAD publicando revista de escola bíblica para todas as assembleias do Brasil. Sim. A JUERP publicando literatura para todas as igrejas batistas do Brasil. O que acontece? Uma igreja local lá em Riacho Novo, em Santa Catarina. Até chegar lá, preço, frete, transporte, etc. Então, a logística do Brasil, que não é mil maravilhas,
e um processo inteiro de burocracia. Por outro lado, também você começa a ver orçamentos altos demais nessa pirâmide que você falou, políticas. Então, isso foi afastando. Eu acho que esse é o primeiro, é a primeira realidade. Aí, na sequência, vem essa nova geração, participativa, criativa, quer fazer a coisa no contexto local, sem rebeldia. Sim, sim. Só num sentido Quer participar. de participação, de autonomia, de criatividade, quer produzir as coisas dentro da sua linguagem. Aí juntaram os dois fatores e chegou a essa situação que está hoje. Sim. Hoje, em geral, as denominações como um todo, elas estão mais enfraquecidas e as igrejas locais mais ágeis.